iniciando essa live maravilhosa, né, para o coração de cada um de vocês, para edificação, né, de vocês. E já vou estar mandando, né, aqui para o grupo, para as pessoas. Esperar um momentinho ali para as pessoas estarem adentrando a nossa live, tá bom? Pra gente chamar a nossa convidada super especial para vocês, para edificação, para a melhora, né, da sua vida emocional. Então, eu espero que todas vocês consigam estar aqui e consigam se preencher, se regular, né? De uma forma especial, tá bom? Mandar aqui, né, para vocês. Para todas vocês, para não deixarem. Deixa eu adicionar aqui. Tati, vou esperar um pouquinho, né? Ver se todas elas conseguem vir. Oh. Olá, tá me ouvindo? Só me fala se você entrou. Oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. E você? Estou te vendo e te ouvindo. Oh, coisa maravilhosa! Seja muito bem-vinda. A gente testando aqui, né? Esperando as meninas se adentrarem, né? A nossa live, para que a gente possa começar essa live preparada com todo carinho para as mulheres, né? Que precisam dessa cura emocional e para dar início, né? A nossa live. Eu quero me apresentar a vocês que já entraram. Muito prazer, eu sou Letícia. Eu sou especialista em mesa posta. Eu trabalho com a mesa posta, ensinando mulheres a ter o prazer de estar com sua família à mesa, mas também estar sozinha, né? Ter aquele momento ali delas na mesa. Então, essa live é para a gente aprender, né? Vamos aprender aqui com a Nath, que vai trazer todo o conhecimento dela para nossas vidas. E espero que vocês aprendam, se edifiquem, tá bom? Para que seja algo marcante na vida de vocês. Todo conhecimento é válido, né, para nossa vida. Eu trabalho com mesa posta, com roupa de mesa posta, né, e convidei a Nath para estar aqui acrescentando na nossa vida algo espetacular sobre isso, sobre essa cura emocional na mesa, né? Eu fui curada emocionalmente na mesa, né? Porque a gente colocar a nossa cura emocional em pessoas vai dar errado, né? A gente tem que entender que é nossa responsabilidade, né? De sermos curadas, de termos essa terapia mesmo, de termos esse momento que é só seu, de mais ninguém, tá bom? Então, muito obrigada a vocês que estão. Pode falar o nome. Oi, Natália. Já te adiciono. Pode. Voltou? Deu certo agora? Pode falar o nome. Tem a Dani, tem a Edilis Nascimento. Muito prazer com vocês estar aqui, tá bom? Sei que as outras já estão chegando. E vai ser algo especial para a vida de vocês. Não deixem de estar aqui. É algo para você. É algo para sua vida, é algo para sua casa. A mesa é um lugar de comunhão, mas também é um lugar de cura, né? Quando Deus, né, mandou
Moisés fazer a mesa, que foi Deus que mandou Moisés fazer a mesa, ele deu as especificações e justamente é uma mesa de 6 lugares. Então não foi o homem que fez, foi o próprio Deus que fez. Deus fez a mesa. Deus mandou Moisés fazer a mesa. Então Deus tem prazer de estar presente na mesa. Então não tem como a gente falar, né, de cura emocional sem falar também do Criador que nos criou. E quando ele nos convida, ele está convidando cada um de vocês para este momento aqui de terapia mesmo, terapêutica, onde ela vai explicar um pouco para nós sobre essa cura emocional. Vai dar um tasquinho sobre a cura emocional. E eu quero dizer também para vocês que nós estamos com um novo projeto, né? Eu e a Natália. É a live Detox à Mesa. A Detox à Mesa. Então, vocês estão convidadas, né, a estar conosco. Tem um link aí, vocês podem entrar, se adentrar ao grupo, que lá nós vamos explicar tudo, como vai ser a procedência, tá? Já tô avisando aqui, nós vamos explicar melhor no final da live, tá bom? Então, eu vou adicionar a Natália, né, para ela já ir conversando, pra gente já ir se conhecendo. Não nos conhecemos muito, mas é um prazer conhecer essa pessoa, né, que deixou de fazer as suas coisas para estar aqui conosco neste momento e nos ensinando. E eu quero aprender juntamente com vocês. Foi, Natália? Foi? Agora! Eita, Glória! Eu consegui. Agora foi, não foi? Agora foi. Agora vamos. Então tá bom, Natália, pode se apresentar, falar um pouco sobre você, quem é a Natália, né? Duarte, da onde que ela é, e vamos procedendo, tá bom? Tá bom. Eu já estou mandando aqui um monte de aviãozinho para aqui, para as meninas daqui de Pernambuco. Tem algumas que já vieram no WhatsApp. Cadê a live? Calma, estou enviando. Oi, é um prazer, né, estar aqui nessa live. Eu sou Natália Duarte, sou terapeuta integrativa, especialista no emocional feminino. Tá me ouvindo? Travou para mim. Será que estão me ouvindo? E agora? Quem tá aí? Coloca aí no chat. Voltou? Voltou. Voltou, é porque eu tô compartilhando, por isso que vai sair um pouquinho às vezes, tá bom? Ah, tá certo, tá. Então, eu sou terapeuta integrativa, especialista em mulheres, né? Eu trabalho exclusivamente com o emocional feminino. E a gente se conheceu através de uma amiga em comum, que também é terapeuta em Palmas. E a gente tem uma Sim. parceria incrível. E esse assunto de mesa já mexeu comigo, né? Eu disse, Imagina. esse assunto de mesa é algo muito especial, como você estava falando, né? Que foi o próprio Deus que mandou, né, Moisés fazer a mesa, deu as medidas, tudo certo. E vai ser algo muito especial. Eu acredito, eu já escutei vários testemunhos, vários relatos de mulheres que disseram que foram curadas através da mesa aposta, que trouxeram um novo olhar. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? Eu e a Letícia, e vamos aí fazer ainda mais, né? Como ela já falou, a gente vai fazer algo especial que a gente vai liberar no final dessa live para você que ficar até o final. E não esquece também de compartilhar com uma amiga, né, que pode assistir e aprender desse conteúdo hoje. Compartilha para essa live chegar, para o Instagram deixar ela aqui. Sim. Nos ajude compartilhando, né? Essa Isso live vai mesmo. ficar salva. Mas nós precisamos da ajuda de vocês para compartilhar muito essa live, porque é algo muito rico que nós estamos, né, dando aqui. O nosso tempo, o nosso conhecimento, tudo sobre isso, tudo que a Natália vai colocar aqui, tá bom? Peço a ajuda de vocês, viu, Dani? A Dani foi mexida na mesa, não foi, Dani?
Tá me vendo bem? A iluminação tá boa, Letícia? Tá. Uhum. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar, né, o nosso assunto aqui. Eu quero começar com uma pergunta, né? Quando a gente fala de mesa, o que é que vocês pensam? Quem está aqui na live? Quando a gente fala de mesa, o que é que primeiro vem à cabeça aí? Fala aí. Tem que esperar um pouquinho porque tem um delay do Instagram, né? Então a gente digita e demora a chegar para a gente. Mas quando a gente fala assim, vamos para a mesa, o que é que primeiramente passa a nossa cabeça? Você pode responder também, Lê. Comunhão, a Dani falou. A Letícia falou presença, né? Comunhão foi o que Dani falou, foi tudo, porque realmente só senta na nossa mesa quem é íntimo, né? Só Só. vai para a mesa, a nossa mesa mesmo só vai quem é íntimo. Se a gente for falar ao pé da letra, a nossa mesa começa com a nossa família, né? E uma mesa bem preparada, ela não alimenta só o corpo, mas ela alimenta vínculos, né? Ela alimenta união, ela alimenta a intimidade. Então, aqui em casa a gente costuma chegar e receber na cozinha, né? Geralmente tem a sala, mas vem para cá para a cozinha, porque na mesa fica todo mundo de igual para igual, sentadinho, não tem maior, não tem menor, né? Tá todo mundo sentado, um olhando no olho do outro. É muito forte essa questão da mesa. Ela é. E, e eu me lembro quantas amigas da minha mãe chegava na mesa e começava ali a falar o que estava sentindo, a chorar, sabe, a desabafar mesmo, porque tinha ali um momento de entrega, Comunhão. né, de vulnerabilidade naquela mesa. Ela estava sendo tão acolhida, né, ali, sendo tão bem recebida, que ela se sentia à vontade para falar o que ela estava vivendo. Você sabe E que a eu tinha minha uma amiga que ela chegava na nossa, aqui em casa, uma vez minha mãe estava aqui, né? Aí ela chegou assim na minha casa, ela sentou na cadeira, ela fez bem assim. "Ai". eu A minha tava, avó falou assim: "Ah, acontece alguma coisa extraordinária aqui nessa tua mesa, porque não tem condição." não. Aí eu acredito que já tem um temperinho melhor aí nessa tua mesa, né? Já tem algo especial. Um lugar que é preparado, que já tem um propósito, ele tem algo especial, né? Então, Hum, a tua mesa ela já tem um propósito, porque tu já trabalha com isso, tu já entendeu o que é a mesa e como você mesmo falou, né? Você já foi curado através disso. Então, para você é um propósito, é, com certeza. né? Então, já tem realmente um temperinho a mais. Porque veja só, ela sentou e suspirou. É como se ela dissesse, aqui eu posso respirar, né? É algo muito forte isso, muito forte mesmo. Então, hoje Deus nos trouxe aqui para lembrar a vocês, Uhum, né, que a mesa é um lugar especial. sim. E aí, ó, nada melhor do que a Letícia, né, para explicar todo o ritual de preparar uma mesa. E em seguida, que depois que ela falar sobre isso, aí a gente vai mostrando os pontos emocionais que tem nisso. Nesse primeiro momento que a gente conversou aqui, já mostrou como é interessante a preparação. E como a pessoa que chega já sente essa energia, já sente essa paz e essa tranquilidade. A Hum, Dani está dizendo que isso é um ministério. Sim, é um ministério, com certeza. Com certeza é um ministério. é Está com sim. você, pode falar, Letícia. Meninas, eu vou contar um pouco de mim, né? Assim, quando eu fui chamada, assim, num momento assim, bem difícil na minha vida, orando, e Deus falou assim: vai pra mesa. Aí eu falei: meu Deus do céu, fazer. Eu nem tenho mesa bonita, tenho uma mesinha caindo nos pedaços, tadinha.
não tenho essas cadeiras, não. Aí eu comecei, né, a buscar. E o que eu sempre ensino, que eu indico para as pessoas é: vai para a mesa do jeito que tá, que Deus vai trazer à existência tudo que você precisa. Você basta desejar estar ali com a sua família, com você, ter aquele momento ali cedo, né? Sempre ter aquele momento cedo ali na mesa, sozinha. Ou caça um momento na hora que o filho estiver dormindo, dá um jeito. Mas estejam lá, porque o que eu descobri é que a presença de Deus está lá. Eu tenho certeza que vocês todas conhecem o Salmo 23. O Salmo 23 é um desbravar assim sobre a mesa. Ele fala o quê? Que Deus ungiu ele na mesa, no meio dos seus inimigos, no meio da família. Então, é um desbravar de como você fazer. Você só tem que estar ali. A primeira vez que eu fui, eu tinha uma toalhinha, né? E eu coloquei aquela toalhinha, coloquei uma florzinha com amor. Tudo feito com amor, dedicação, que a gente consegue. Aí depois a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a colocar os americanos, os guardanapos, porta-guardanapo. Mas o que você precisa, você já tem, que é você e a sua coragem e o seu amor pela sua família e de entregar mesmo esse momento especial. Hoje, todas as refeições aqui é um tipo assim, as pessoas daqui já sabem onde que fica o americano, eles pegam e colocam no lugar e a gente ora. Então, é um hábito. Para mim, é um hábito. Como vestir uma roupa, não vai me tirar nada. Vai só acrescentar. Então, todas as refeições nós oramos juntos. Né? Meu esposo sempre ora. Quando não é meu esposo, é meu filho. Então, nós temos um hábito que tem trazido, assim, algo extraordinário para nossa casa. Que eu não tenho nem como explicar para vocês o que acontece. Porque não é de mim. É de algo extraordinário que acontece na mesa. Certo? Sabe o que eu estava lembrando, Letícia? É muito bom essa conversa porque o Espírito Santo vem trazendo. Hum? Há uns anos atrás, eu morava em São Paulo e eu trabalhava como garçonete num restaurante. E muitas vezes a gente fazia mesas, né, montava a mesa mesmo para jantar à la carte. Então, é uma mesa posta com vários pratos, suplás, né, taças de água, de vinho, de champanhe. Então, é aquela lindeza, assim, fica uma mesa linda, toda montada. E a gente sabia que quando a gente montava a mesa daquele jeito, é porque os clientes que vinham eram super importantes. Uhum. Então, quando a gente começa a praticar isso, como você acabou de falar aí, diariamente, mostra que a nossa família é sempre especial. Que Sim. o nosso comer junto é algo é uma festa, é algo que é de celebração. E isso pode ser, né, como você, qualquer refeição do dia, todo santo dia. E é muito importante isso, porque traz algo especial. Você olhar para a mesa, poxa, minha mãe, ela arruma a mesa todo dia, como se fosse chegar um convidado importante. Mas é para mim. Minha esposa faz isso para mim. E você mesmo, olha assim, eu faço isso para mim, porque eu também mereço ser bem tratada. Porque eu costumo dizer, Letícia, que nós cuidamos de todo mundo, mas nunca queremos fazer nada por nós mesmas. Então, É até verdade. um dia que você esteja sozinha, como você acabou de falar, no momento de leitura bíblica, de você fazer sua mesa ali, colocar uma flor, colocar uma taça bonita e tá ali na presença você e Deus, você honrando ele e ele te honrando. Isso é muito poderoso. Né? Eu confesso para você que eu não pratico isso. Mas depois de hoje eu vou começar a praticar, Letícia, porque É acreditem, algo Deus está falando comigo nessa live. sobrenatural, gente. É algo sobrenatural. E algo que meu marido sempre fala assim, que eu sempre dou o melhor para minha família. A melhor taça, a melhor jarra. Então, sempre. É para minha família o melhor. Sempre. Antes de eu servir para outra pessoa, eu tenho que servir para minha família. Eu tenho que honrar a minha família, o meu marido e meu esposo. Porque eles são o principal. Porque
quando eu adoeço, quando eu preciso, é eles que estão aqui, segurando a barra comigo. Então, eles merecem, né? A gente tem que ter esse entendimento. O melhor não é para visita, melhor é por de casa. Desculpa, a palavra do Senhor fala sobre isso. Quem cuida mais do povo de fora e abandona os de casa está negando a fé, tá? Uhum. Isso é falando que o homem, o esposo e a mulher, eles primeiramente têm que honrar dentro de casa, para depois honrar lá fora. Mas a gente aprende diferente, né? A gente aprende que a visita isso daí já é outra questão emocional, que é da imagem. O que você quer mostrar para as pessoas. E o interessante é que a gente precisaria mostrar o que era real, aquilo que você pratica no dia a dia, e não aquilo que você nunca pratica. Então, como eu não tenho o hábito de mesa posta, então meus convidados, quando chegam também, comem assim. Eu pego o prato do armário, coloco a comida e sirvo. Não tenho aquilo de mesa posta. Mas se eu começar a praticar, quando o meu convidado chegar, ele vai ver a mesa posta. Mas primeiro começou com a minha família, né? Porque precisa ser assim, a gente aprende a querer mostrar uma coisa que a gente não vive. E É, isso não é legal. Isso não é. não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não Porque faz Deus. bem para nossa alma, né? Oi? Não, não faz bem para nossa alma também, né? Não, não faz. Quando a gente começa a fazer da forma certa, entendendo o propósito, entendendo o porquê, tudo muda. Tudo fica com mais sentido. Você consegue fazer. Né? E é algo maravilhoso. Sim, Natália. Eu já fiz para minha neta, ela simplesmente amou. Parabéns, Dani. Muito bem, continue. Gente, eu já fiz uma vez pro meu filho. Assim, ele ama panqueca. Panqueca, macarrão. Aí eu fiz uma panquecona assim, bem grandona, com bastante molho. Aí montei aquela mesa, bem chique mesmo. Aí coloquei, falei, filho, essa mesa só é para você. Aí ele chega, ficou assim. Eu não pensei que ele ia ter essa reação. Ele ficou assim, só pra mim, só pra você. Hoje, você é o príncipe da mamãe que vai sentar aqui e você vai comer o melhor, o que você mais ama. E é algo sobrenatural, Dani. É algo assim, não tem como, eles nunca vão esquecer isso aí, nunca. No meu trabalho, eu sempre falo sobre o feminino, tá? E o feminino é algo de cuidado, né? De carinho, é algo que só nós temos mulheres. Mas a modernidade, a rotina que nós temos hoje é agitada, tem feito nós mulheres perder essa nossa essência, Verdade, né? a feminilidade. E a feminilidade é o que nos diferencia do homem. Então, quando a gente começa, isso não tem nada mais feminino do que montar uma mesa. Né? Porque eu vejo assim, às vezes eu vou na casa da minha tia, que ela gosta muito, ela pega os pratos, aí faz e monta, ela ama fazer mesa posta. E por muito tempo eu olhei assim, meu Deus, isso é só para lavar prato, é? Eu pensava desse jeito, né? Nossa, tanto do prato para quê? Não precisa disso, eu só preciso de um prato e uma xícara, porque era o que a minha realidade da correria. Mas parando para olhar, é tão legal saber a pessoa te servindo daquela forma, aquela pessoa ter tanto carinho para te servir um café com uma torrada e fazer todo aquele mise-en-scène, né? Fazer toda aquela coisa na mesa, assim, bem, você é especial. Era isso que ela estava dizendo para mim. Mas É. eu, na minha mente, da praticidade, não precisava. Para comer só precisa de um prato. Né? E isso vai mexendo em algo no nosso casamento. Porque Uhum. existe muito casamento sendo destruído porque a mulher quer se comportar como se fosse o homem. Não é verdade?
E E isso é um aí, assunto muito polêmico, mas eu falo porque eu sei que é algo real. Não que a mulher ela vá ser inferior, não é isso, mas só que a gente foi feita diferente. A mulher, a Eva, ela já foi feita como ajudadora, ela foi feita ali, ó, para estar da costela, para estar lado a lado do homem. Então, a gente tem esse olhar mais holístico de ver detalhes. A gente é mais sentimental. Né? Nós temos o nosso ciclo, que é parecido com a lua. Então, tudo isso nos faz mulher. E nós, nessa luta desenfreada por direitos, estamos abandonando a nossa essência, querendo algo que nos fere, porque não tem nada mais pesado para uma mulher do que carregar a carga de um homem. Ó, o não dá homem, conta, não dá conta. ele é emocionalmente diferente. Então Nossa, ele aguenta pressões que nós não aguentamos. Eles aguentam coisas que nós não aguentamos, assim como nós também temos as nossas fortalezas que eles não nossa. aguentam. É. Isso, nosso lugar de força, isso. Então, assim, é a gente aceitar aquilo que é nosso e pôr em prática e viver isso, aceitando, né, a nossa natureza. Eu falo muito sobre isso, tanto que o meu Instagram é Natália Duarte Essência, porque enquanto a gente se perder da nossa essência, nós vamos estar doentes, nós vamos estar aí cada dia. Vocês sabiam que o Brasil está na lista do país mais ansioso do mundo? Se eu não me engano, ele está em segundo ou em terceiro lugar, na última pesquisa que eu vi. E a maioria disso são mulheres. Por quê? Muita cobrança. Pode falar. Porque fica muito frenética, né? E quando se fala da cura emocional, né? Fala muito disso. A mulher que ela é curada emocionalmente, ela não compete com o homem, né? Ela agrega. Ela é ali a ajudadora mesmo. E tá tudo bem, é o lugar dela. E tem um lugar de força nisso tudo. Que o homem não tem, mas ela tem. E é por isso que Deus fez assim tão perfeito que completa, completa, entendeu? Sim, e é tanto que o homem tem mais músculos, é mais forte. Então, é tudo feito para que haja aí a nossa união e que funcione. Então, eu preciso, como mulher, entender o meu lugar de força. E isso é força, não é inferioridade, não, gente. Você é uma mulher. Então, sendo uma mulher, você tem que achar o seu lugar de força. Né? Então, assim, a mesa, olha só a mesa, onde tu vai servir a tua família, mas tu também vai ser curada ali, porque vai agradar o teu feminino. A mesma coisa é cozinhar, né? Cozinhar, decorar a sua casa. Tudo isso é algo tão feminino. E se Melhor um homem for é o que fazer, serve, né? Melhor é o que serve. Ele não, ganha muito, muito mais. é isso. E se você for observar uma casa, quando você chega na casa, ela é o retrato da mulher. Se for diferente, a energia da casa é diferente. Se for o retrato do homem, você fala, acho que casa esquisita, porque provavelmente vai estar tudo fora do lugar, É. né? Vai estar tudo assim, de qualquer jeito, mas quando se tem uma mulher, não. Tem ali, ó, os detalhes. Tem sempre aquelas coisinhas. Equilíbrio, isso é a palavra. Então, quando se fala de cura, quero perguntar para a Dani, para as meninas que estão aqui com a gente. Vocês estão aí mesmo? Diga, eu estou aqui. Comenta aí nessa live aí. Ai, gente. Quando fala de cura emocional, o que é que vocês pensam? Quando se fala de cura emocional, o que é que passa na cabeça? Eu estou aqui. Realmente nunca. Ah, libertação. Letícia colocou libertação.
Responde aí, meninas. O que que vocês pensam quando pensam em cura emocional? Olha, cura emocional é algo maravilhoso, porque eu estava conversando hoje com duas clientes minhas. A gente se encontrou na rua e a gente conversou um pouco, fluidez, liberdade. É você conseguir lidar com o que você sente. É você entender o que te faz sentir, né? É curar a cura das nossas emoções. É você aprender a lidar com cada emoção, aceitando, tá? Porque o que acontece, Letícia? As pessoas começam a se reprimir. Eu não posso, eu não posso ter raiva, que é feio. Se eu estou sentindo raiva, eu sou uma pessoa mal. Eu não posso ficar triste, porque é fraqueza chorar. Eu estou sendo uma mulher fraca chorando. Eu odeio chorar. Nossa, quanto que eu escuto isso no meu consultório. Eu quero dizer para vocês, chorar é limpeza. Chorar é botar para fora. É água. Chorar é água. É tanto que eu não sei você, mas quando eu estou num culto que eu sinto a presença de Jesus, eu choro brincando. De alegria. É de alegria. Eu vi um estudo que disse que fizeram de lágrimas. Pegaram pessoas que estavam chorando, angustiadas, e pegaram pessoas que estavam chorando de alegria. Eles descobriram que a lágrima da pessoa que estava chorando angustiada tinha um componente químico responsável por liberar aquela angústia. Você acredita? Isso é ciência. Eles perceberam que a lágrima de quem chorava de alegria tinha um composto a menos do que a quem chorava de tristeza. E eles entenderam que aquilo era o corpo liberando hormônios, liberando toxinas através da lágrima. Olha Então, que nós somos o único ser que chora quando está triste, que chora sentimentalmente, porque os outros animais, os outros seres, eles só choram para lubrificar o olho. Então, Deus ele deixou para nós essa ferramenta do choro. E a ciência não, e a sociedade, ela impõe que chorar é fraqueza, para que você guarde essas toxinas dentro de você. E depois se transforme em crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque você está se negando. verdade. Né? Então, aprender cura emocional é entender que quando você precisa chorar, sente vontade de chorar, você pode, se permita chorar. Quando você tiver vontade de gargalhar, gente, gargalhar faz atividade no rosto, gera hormônios do prazer. E tem gente que tem vergonha de gargalhar, que bota a mão na boca para esconder porque é feio sorrir. É, ó, a Dani disse, chorar é lavar a alma. Isso mesmo. É colocar para fora aquilo que está ali, ó, acumulado. Chorar, gente, é o melhor remédio. Chorar nunca foi fraqueza. Chorar é uma comunicação direta do seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele consegue levar as nossas orações, entender gemidos inexprimíveis. Ou seja, a nossa alma chora. E quando ela está chorando, ela está se comunicando naquela oração que às vezes você nem sabe orar. É algo tremendo. Eu sou chorona, de Eu natureza. também sou. Eu também sou. Quando pra mim, quando meus primos falavam assim, ah, minha chorona. Então, você entender sua emoção. Então, como a gente falou aqui, você numa mesa bem recebida pela Letícia, numa mesa comigo, bem recebida comigo, você vai ter ali acolhimento e liberdade para mostrar aquilo que você está sentindo.
Quando você montar uma mesa para uma pessoa, pense nisso. Eu quero que essa pessoa se sinta acolhida aqui, sabe? Eu acho engraçado, Letícia, que eu digo que a minha profissão é uma missão porque muitas vezes as pessoas nem me conhecem. Eu estou numa fila do banco, numa fila de médico, e as pessoas começam a desabafar comigo. É porque o acolhimento é tão grande que elas se sentem à vontade. E hoje em dia, ninguém tem tempo para ouvir. E quando alguém encontra alguém disposto a ouvir, nossa, as pessoas parecem que encontrou um pote de ouro. Você concorda com isso, Letícia? Eu quero te fazer uma pergunta. E como que você entendeu que isso era um chamado para você? Ó, quando eu comecei na terapia, eu estava muito doente. Eu tive depressão pós-parto e síndrome do pânico. E eu comecei a ser atendida, a fazer tratamento, tomar remédios, tá? Tomei ansiolíticos. Mas eu disse assim, não quero ficar tomando esses remédios, eu preciso fazer alguma coisa. E de repente apareceu no Instagram uma pessoa e eu comecei a seguir essa pessoa. E no final ela ofereceu um curso tal e eu comecei a estudar. Só que a minha intenção era me curar. A minha intenção não era trabalhar com isso, não. A minha intenção era me curar. Disse, bom, o preço do curso, geralmente as sessões de psicologia, de psicóloga, está parecido com a mensalidade do curso. Então eu vou fazer, porque eu vou aprender e vou me curar. O acolhimento é constrangedor, quando não temos noção do quanto precisamos disso. É verdade. É verdade mesmo. E aí, A pessoa ali, ela já me pregou uma peça. Sabe o que que ela fez comigo? ah, Ela falou assim, Letícia, monta uma coleção aí para me dar de presente para uma pessoa. Tá bom, aí montei lá, bem bonitinha. Ela, é para você. Ela me deu de presente de aniversário. Eu falei, não acredito. que maravilha. E aí, eu comecei a estudar. E daí eu fui entendendo coisas que o Senhor me prometeu no passado. E como eu estava envolvida nos meus projetos, eu não dava ouvido mais às promessas do Senhor do passado. E através dessa dor emocional, o Senhor me trouxe de volta para o lugar que Ele queria, que era a presença dEle. Às vezes acontecem coisas na nossa vida para nos fazer lembrar do que Deus nos prometeu no passado e nos colocar de volta no plano dele. Porque a gente se perde às vezes, né? A gente vai pelas ondas da vida e acaba indo. E aí, através dessa dor, dessas doenças emocionais, eu me encontrei, eu entendi que era o propósito de Deus, porque Ele me prometeu que eu iria ter uma missão, que eu seria uma missionária. E não tem missão maior, Letícia, do que tirar mulheres desse lugar. Tirar mulheres de um lugar de fundo do poço, de doença emocional. Tirar mulheres da insegurança, sabe? Tirar mulheres de um lugar que ela está se sentindo, ela não reconhece quem ela é. Então, a minha profissão me ajuda a fazer isso. E aí, quando eu terminei o curso, eu comecei a atuar, o Senhor falou de novo comigo. Volte para a obra, volte para dentro da igreja, para o lugar que você sempre foi, porque eu quero você lá para ajudar as minhas amigas. Olha o que o Espírito Santo falou. E eu voltei a fazer parte das intercessoras, a voltar a me envolver na obra, porque eu não queria mais. Eu dizia que não era para mim, que eu não queria mais. Mas o Senhor, Ele fez tudo acontecer e gerou em mim o desejo. Porque o Senhor, Ele não te obriga a nada, não. Ele gera. Aleluia. É muito bonito, assim, o trabalhar de Deus. Ele gera dentro de você o desejo de fazer. Então, assim, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente trabalha com propósito, é outra coisa. É um caminho totalmente diferente. E é Eu algo digo, assim, Nath, pelo menos comigo, né? Tem dia que eu, assim, no começo, né? Tinha dia que eu ficava desanimada.
Aí uma pessoa mandava mensagem. Aí Deus falava aí, toma, tu vai desistir? Agora, Quantas coisas. Pode falar, pode falar. agora eu já entendi. Eu falei, não, Deus, não desiste não. Vou continuar. E era isso que eu ia falar quando você falou, complementou. Eu ia falar, e aí se levantam coisas para parecer que não é a vontade de Deus, para te confundir. E começa a acontecer coisas e você pensa em desistir. E assim como você falou, muitas vezes, quando eu estava quase desistindo, eu recebi uma mensagem, Natália, às vezes eu via uma ex-cliente postando algo, aí eu curtia, parabéns, aí ela botava embaixo, eu devo tanto a você, muito obrigada. E aí o Espírito do Santo dizia, tá vendo você que vale a pena. E aí outra pessoa, tem uma mulher mesmo que eu atendi ela, gente, essa mulher ela estava no chão. E hoje essa mulher é empresária, linda, sabe, a vida é totalmente diferente. E ela disse, eu digo, eu amo ver seus stories, você está arrasando. Ela, você tem sua parcela em todo o meu sucesso. Meu Deus, essa frase valeu mais do que o dinheiro que ela me pagou para eu Com cuidar dela. certeza. Entende? E aquilo vai dando um ânimo para a gente continuar. Porque é fácil, não é? Nada é fácil quando é propósito de vida. Né? Fácil não é. Mas a gente precisa continuar. Porque não é só um trabalho. É algo maior. É um propósito maior. Um Né? chamado, né? Então aí eu entendi completamente que aquelas promessas estavam nessa profissão. Estava nisso que eu faço hoje. E eu continuo fazendo da forma que eu posso, com o que eu tenho hoje. E eu tenho certeza que o Senhor ele está guiando, porque ninguém começa grande, né, Letícia? Todo mundo começa pequenininho. Nós nascemos um bebezinho, né? Vamos ficando criança, depois adolescente, depois adulto, e vai começar depois a envelhecer, até o dia que o Senhor chama. Então, tudo na nossa vida é um processo. Entender esses processos, entender como você é e como você funciona, é cura emocional. Com certeza. E, não, e se você me pergunta assim, Natália, você já está totalmente curada? Eu vou dizer não. Eu estou em obras. A cada vez que eu vou Eu me ia te olhando, perguntar como que funciona, né? É um passo a passo. Quando você precisa, você vai lá e faz alguma coisa. Como que funciona? ó, primeiramente, geralmente a cliente chega para mim e diz assim, Natália, eu estou sentindo isso, vou dar um exemplo assim, de mulher empreendedoras. Eu tenho dificuldade de falar em público. Eu sei meu conteúdo, mas quando é para eu me expor, eu sinto muita tremedeira, eu fico gaguejando, eu não consigo falar. Aí eu digo, ela, tu pode me ajudar? Aí eu disse assim, posso. Geralmente as mulheres que têm uma timidez assim, né, pode ter passado lá na infância por muito constrangimento, ter sofrido bullying, ter sido muito podada, porque antigamente a educação, criança não podia falar, então as pessoas achavam que se falasse estava errando. Então tudo são traumas que a gente vai olhar para esses traumas, fazer ela reconhecer que foi dali a raiz e fazer passo a passo para ela vencer isso. Eu tive um caso desse com uma cliente de Manaus. E ela tá linda agora na internet. Ela fala o tempo todo, ela ama a voz dela. Ela disse para mim, eu odeio escutar a minha voz é horrorosa. Eu disse, quem te disse isso? Minha mãe. Imagina, a sua mãe, que você admira tanto, dizer que sua voz é feia. Então você vai acreditar de verdade. E isso vai reverberar na sua vida inteira. Precisa de cura, né? Entendeu? Ela precisava de cura. E ela teve.
E hoje ela fala, ela disse, hoje eu não tenho mais vergonha da minha voz. Eu entendo que a minha voz foi Deus que me deu e é o meu objeto de trabalho. E tem pessoas que amam a minha voz. Então, geralmente, eu consigo entender nas conversas. Eu faço algumas perguntas e eu consigo descobrir a raiz ali. A gente vai revendo isso. E a mulher, ela entende, tá, então eu acreditei nisso, mas isso não é verdade. Ou então é só uma opinião daquela pessoa. Eu não preciso aceitar todas as opiniões. Imagina, Letícia, se eu for viver das opiniões das pessoas. Eu não ando Conta ouvindo, não. não dá conta, não tem como, porque o meu Eu olhar de tenho mundo, essa fase. eu também, graças a Deus. Então, a minha visão de mundo é totalmente diferente da sua. O que você gosta é diferente do meu. Talvez esse brinco aqui que eu acho lindo, você possa achar feio e tá tudo bem. Mas só porque você acha feio, não é obrigado eu achar feio. Eu penso assim também. Eu acho que nós somos totalmente únicos. Todo ser humano é único. Nós temos uma identidade. Todos nós temos as nossas digitais. Deus fez único. Deus não queria robô. Deus queria pessoas únicas. Olha que grandeza, que poder, né, que a gente tem. Nós somos únicos. Verdadeiramente, nós somos únicos. Então, cada um deve viver a sua vida, né? Quando você vem aqui no Instagram, fica lá passando os vídeos, para e pensa, sou eu, essa pessoa é essa pessoa. Eu tenho uma vida, outra realidade. Cada um de nós temos um ângulo Isso, que nós olhamos diferente, porque nós temos uma história, nós tivemos uma infância, nós tivemos uma adolescência, nós tivemos tudo isso com uma família totalmente diferente umas das outras, né? E isso é o nosso verdade. poder. O nosso poder é isso. Nós somos únicos. É isso E mesmo. E hoje, falando que de agradece cura, mais. né? Falando dessa cura emocional, é muito importante, né? Porque, gente, na nossa época, os professores zoavam dos alunos. Eu fui zoada por um professor. Então, não tinha segurança nem dentro da sala, não tinha. Então, nós precisamos, gente, nós precisamos dessa cura emocional, nós precisamos desse momento aqui com a Nath, de absorver esse conhecimento. Nós precisamos, porque a gente pensa, a gente negligencia o emocional, mas a nossa cabeça é que faz tudo acontecer. As nossas emoções, se a gente deixar as nossas emoções dominar, minha irmã, eu não sei o que vai ser. Então, nós precisamos dessa cura, né? Dessa libertação. Uma pessoa que foi zombada pela mãe, ela precisa de uma terapia. E as pessoas têm que entender isso, né? Sim, e não só pela mãe, né? Pela mãe é bem grave, porque a mãe é nossa segurança total, né? É a pessoa que a gente confia plenamente, a primeira pessoa que a gente confia. A gente veio dela, tem muito dela, principalmente nós mulheres, tem muito dela na nossa vida. Então foi bem importante. Então, quando a gente precisa olhar para a nossa história. E não é culpar a nossa mãe, tá? Por quê? Porque a nossa mãe, ela aprendeu. Talvez tem uma imagem que circula na internet, que é uma mulher passando pedra uma para a outra. Aí, na última geração, a mãe pega e quebra as pedras todinha e transforma em algo bonito e dá à criança. Ou seja, aquela mãe ali, ela se curou para poder dar à filha dela diferente do que deram a ela. Né? Então, a gente precisa, não porque tem muita gente que pensa, eu vivi isso, eu passei por isso, então todo mundo, minhas filhas têm que passar também. E não é por aí. Aquilo que adoeceu, aquilo que machucou, e porque o que te machucou tu vai replicar. Então, se cura. E se curar não é culpar ninguém, porque não tem culpado. É você entender que aquela pessoa só te deu o que tinha. O que Uhum. ela tinha, o que ela tinha dentro dela, ela te deu. E você pode fazer diferente.
Você pode fazer diferente. Você pode transformar essas pedras que você recebeu em um jarro, em um brinquedo com a criança e mostrar outra realidade. Olha, entrou a Clemilda, entrou a Gislaine, Maravilhosa. a Marfisa, a Marlu. Eita, tá entrando um monte de menina aí. Sejam Coloque todas bem-vindas. aí para entrar mais gente. Entra aí. E assim, a gente quer continuar isso aqui, porque aqui no Instagram é tudo, a gente está dando uma pincelada. E a gente quer fazer algo mais profundo. E aí, a Letícia, ela teve uma ideia. Conta aí pra gente a ideia que você teve, Letícia. Uma ideia maravilhosa, né? De a gente ter uma imersão, né? Com detox, né? Que é algo que ela faz para essa cura, para a gente aprender a se regular, né? Entender isso aí. E aí vai ser uma tarde, assim, maravilhosa com ela, comigo também. Quero trazer algumas coisas para vocês também. Como foi a minha cura, né? Que não dá para falar aqui. Tem coisas que tem que ser mais reservado, tem que ser um momento especial e único somente para vocês que querem ter essa libertação. Às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas a gente precisa. A gente precisa desse detox, dessa cura, dessa libertação, de ser livre, livre para viver a sua vida. Porque sempre terá coisas querendo nos pegar, terá pessoas querendo nos aprisionar, e nós temos que estar ligadas, ligadas, ou atentas, e precisamos aprender. Então aqui só foi assim um gostinho, porque realmente aqui não dá pra gente expor muita coisa, né, Nath? A Não. gente precisa de um lugar muito seguro para a gente levar para vocês tudo que vocês precisam ouvir. E para que vocês aprendam e sejam realmente livres de tudo que amarra vocês, né? E nós montamos um grupo, eu vou ter o link bem aqui, você pode entrar. As demais informações eu e a Nath vamos estar colocando lá no grupo, tá bom? Então eu espero cada uma de vocês. Chame as amigas, tá? Na live vocês vão ter um espaço para vocês falarem também, que isso é interessante, né, pelo Meet, que vocês podem falar, né? Pode ali se expressar e vai ser um, um algo assim extraordinário, gente, para a vida de vocês, para as nossas vidas. Então, eu conto com cada um de vocês que estão aqui, 10 pessoas, quero todas vocês lá. E chamem pessoas, sabe aquela pessoa que você lembra dela e fala assim: poxa, podia aproveitar essa oportunidade, porque ela precisa disso aqui, ó. Tá vivendo aprisionada, sofrendo. Então, chame as pessoas para esse projeto que veio do céu para a vida de mulheres, tá bom? Ó, qual é o primeiro passo para que eu seja curada na mesa? O primeiro passo foi o que a Letícia disse: vá para a mesa. Sente na mesa com o que você tem e se sirva. E chame o Espírito Santo, e chame Deus para sentar nessa mesa com você. Foi isso que ela falou aqui no início da live. Fala de novo para ela. É a Marlu que está perguntando, ó, qual é o primeiro passo. Pelo que ela já falou aqui, é ir para a mesa. Foi assim com ela, não foi? Não tem muita melodia, não. É você ir pra mesa, do jeito que tá. Aí depois que você tá lá, aí você vai incrementando, vai. Mas o importante é você, né? Que você é única, como eu falei aqui antes. Você tem uma identidade, você é única. Então o importante é você estar ali e chamar a presença do Senhor para estar ali contigo. Fala assim, Deus, pode falar. Meninas, eu sou amiga da Cris, né? E eu já contei assim algumas experiências que eu tive na mesa. Aí um dia ela falou assim, Letícia, Deus fez um detox em você na mesa. Letícia, isso aí é terapia. Falei, pois é. Eu não tinha dinheiro para terapia, pois Deus falou, peraí, minha filha, vem aqui pra mesa que eu vou te curar.
E assim, e Deus é algo assim sobrenatural. A gente começa a olhar as pessoas com outro olhar. A gente começa a olhar a nossa volta, a nossa casa, o que que precisa ser mudado, o que que precisa ser colocado no lugar, porque as coisas precisam ser colocadas nos lugares. O homem tem o seu lugar, a esposa tem o seu lugar, o filho tem o seu lugar. Todos nós, todos, a mãe, a sogra, todos têm o seu lugar. E nós precisamos colocar essas pessoas nos lugares. E é na mesa que a gente, por que na mesa? Porque a gente respira, né? E olha, e começa a analisar a nossa volta também. E a mesa, ela também é um lugar de revelação. É algo assim, tinha coisas que meu filho falava assim quando ele era menor, que eu falava assim, meu Deus do céu, como que ele falou isso? Porque a mesa é esse lugar de revelação, que traz revelação. As crianças precisam estar na mesa com os pais, que é o momento que elas têm, muitas vezes, de olhar no olho, de estar com o coração ali, juntinho. E elas começam a questionar, a perguntar, e você respondendo ali. Então, é um momento, assim, especial. Todas as famílias têm que ter esse hábito. Eu também comia no sofá, comia em qualquer outro lugar. Mas hoje eu não troco nenhum desses lugares por a mesa da minha casa, né? Oi, o som parou? Tá dizendo que parou o som. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então, o primeiro passo é ir, sentar lá e falar assim, eu tô aqui na mesa, quero E entender. outra coisa que eu até coloquei aqui, ó. Talvez a cura da sua família não comece na terapia, mas não é nenhuma decisão de voltar a sentar juntos. Uhum. Porque, gente, hoje em dia os filhos no quarto, um na sala no celular, outro na mesa no celular, e não tem uma comunhão familiar. Eu lembro, Letícia, que eu sentava com meus. Eu adorava quando faltava energia. Vê só. Porque quando faltava energia, a gente sentava na mesa, acendia velas e meu pai começava a contar histórias de quando ele era criança. E eu amava escutar essas histórias. E eu ficava dizendo assim, meu Deus, como é bom entender a história do meu pai. Quantas vezes a gente senta na mesa e começa a conversar. Meu pai hoje é pastor, graças a Deus. E a gente começa a conversar sobre a Bíblia, né? Eu começo a fazer perguntas a ele e ele começa a dizer, peraí, eu vou abrir a Bíblia, vamos ler aqui. Ou então abre aí no teu celular e a gente começa a debater, a falar de Cristo, a falar das coisas. Às vezes eu quero tomar uma decisão, eu digo, Senhor, eu vou perguntar ao meu pai, usa ele. Aí desço, converso com ele. E tudo isso sentado na mesa da cozinha, sabe? E eu acredito assim que é um lugar realmente como você está dizendo aí. Né? É um lugar de olhar nos olhos, de perguntar, de aprender, né? De estar realmente em comunhão. Né? Então, a mesa não é somente para a gente sentar ali e comer, não. É um momento de comunhão. Né? Tanto que eu até disse a você quando a gente conversou hoje de tarde. Jesus, quando ele dava os sermões dele, no final, como tem o milagre lá dos pães e dos peixes, ele sempre sentava para comer com a multidão. E Sim. isso era, como ele disse, vós sois meus amigos. A multidão era amiga dele, porque depois tinha comunhão. Era um só povo, era um só, era todo mundo de igual para igual. E é isso que a mesa traz. A mesa traz esse acolhimento, essa igualdade. Ninguém ali é superior. Todos aqui somos, né, pessoas da mesmo barco, né? Estamos ali no mesmo barco. E é muito importante isso. Então, esse projeto da gente, a gente vai trazer mais cura através disso. A Letícia vai trazer as expertices dela e eu vou trazer as minhas e a gente vai fazer essa imersão incrível. Então, entra no grupo,
Você que está aqui nessa live, quando terminar ela, manda o direct para a Letícia ou para mim, que a gente envia o link do grupo, tá? Eu Você vou deixou enviar o aqui. link aqui também na live, tá? É só clicar, se vocês conseguirem. E caso vocês não consigam aqui, vocês podem me procurar, que eu mando o link. É a Nath também, tá bom? Isso, e nós vamos fazer algo espetacular. Lá a gente vai deixar tudo bonitinho, explicar o passo a passo, como vai ser a data, né, que vai ser certinha. Será um sábado à tarde, de tardezinha. Será online, não será presencial. Será pelo Google Meet. Mas no Google Meet é diferente. A gente vê o rosto de todo mundo, vocês podem falar. Então é um ambiente totalmente maravilhoso. Eu amo o Meet. Ó, eu estou de Pernambuco e ela está aí de Palmas. E Ai, nós não dá. estamos aqui. Quem sabe um dia? Ah, não, isso está no meu coração. Eu falo para a Cris. Cris, eu tenho certeza que eu vou chegar em Palmas. Eu Não sonho vai com ter isso. espaço para nada se eu chegar aqui. Aí ela disse, Nath, quando tu chegar aqui, tu vai ter tanta amiga. Meu Deus, tu vai ter tanta amiga. Eu digo, ai, Deus queira. Eu vou com bem muito tempo para conhecer todo mundo, conhecer os pontos turísticos, esse lago. Ai, esse Meu lago. Deus do céu. Então, é muito Ó, importante eu assim. até anexei bem aí, botei a mensagem. Certo. O Eu, filme de eu. Esther. Oi? Assista o filme de Esther. Vocês viram aí nos comentários? A Esther, ela é assim, os desbravar de, do poder que a mulher tem na mesa. Assistam, gente, esse filme. Foi assim, quando Deus me pegou, foi bem aí. O poder que ela tem ali, junto com Deus, né? De desmoronar, assim, uma pessoa que tava querendo matar ela e o povo dela. Ela transformou na mesa uma notícia de morte em uma notícia de vida e de honra. Foi algo assim. Assista o filme, gente. Assista o filme. Só você, assim, assista esse filme na calmaria, querendo mesmo entender, ouvir a mensagem daquele filme ali, para vocês verem. Leiam também, é uns versículos assim, bem rapidinho você lê. Menino, Eu é acho algo. que o livro de Estresse só tem 4 a 6 capítulos, no instante você lê. Ó, E é lindo. É lindo, é lindo, é lindo, assim. Eu até estava tendo uma campanha na minha igreja e eu dei uma palavra sobre Esther. E é muito, muito forte, assim. O que Deus faz com ela e como ela é uma mulher tão de Deus, tão quietinha ali, fazendo o papel dela, mas que quando é colocada, quando é confrontada, ela não tem medo. E a estratégia que ela usa da mesa. Eu lembro que eu pegando a pregação, dizia, por que que ela não revelou logo no primeiro banquete? Por sim. que que ela esperou, convidou ele de novo, né? E você vê que tudo aquilo foi para mover o coração do rei. Por quê? Porque Amã era homem de confiança do rei. Então ela precisava de uma estratégia para que o que ela falasse tivesse crédito. E foi através de servir. Foi através de um banquete. Primeiramente, ela chamou as mulheres e toda a nação para orar e jejuar por ela. Primeiramente, ela chamou Jesus, ela chamou Deus para intervir naquilo, porque ela também estava arriscando a própria vida. Tá. Tinha um É preço a... de morte ali. E aquele banquete fez toda a diferença nessa história. Então, se você não conseguiu o filme, leia. Leia e convide o Espírito Santo para ele lhe revelar tudo que está naquela história. E você vai ver o quanto a cura, o quanto é importante uma mesa. No Salmo 23 diz, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bem Veja isso. só.
é na mesa, diante dos inimigos. Ou seja, ele ia convidar os inimigos para a mesa. E Deus que ia honrar ele ali. Então, é um lugar realmente de cura emocional, de cura espiritual. É um lugar de alimentação material também. De Então, detox. tudo isso De detox. é um detox. É um lugar realmente de cura. Mas para isso, você precisa entender. Você precisa primeiramente saber disso. E você já está no caminho, porque a partir dessa live você já entendeu. Você já conheceu. Então, a gente vai dar todos os detalhes lá nesse grupo. Entra no grupo e acompanha que a gente vai explicar o passo a passo. Letícia, muito obrigada por esse convite. Eu amei te conhecer. Eu amo as mulheres de Palmas. Eu já disse a Cris, eu amo as mulheres de Palmas, essas mulheres fortes do norte. E quero conhecer muitas. Através da agora, não, vamos conhecer. Também vou trazer as minhas pernambucanas para você conhecer, que eu vou divulgar, vou enviar para elas participarem também. E a gente vai trocar bastante aqui, porque o importante é isso. É a gente aprender do Senhor e com mulheres que já passaram por um caminho que talvez você esteja passando. Assim como eu e a Letícia, que já fomos curadas de dores emocionais, você também pode ser, através da nossa experiência e através ainda mais do Senhor, que nos colocou nesse lugar. Porque nós não estamos aqui de nós mesmos, porque senão nós não tínhamos nada. Mas sim o Senhor que nos colocou aqui. Muito obrigada, viu, Letícia? Muito obrigada a você, Nath. Eu que agradeço por estar aqui aprendendo com você nesse momento assim marcante. Chega hoje, durante o dia eu estava assim, meu Deus, vai ser algo assim muito rico para as mulheres, né? Para quem quer aprender, quem quer melhorar, né? Todo dia é esse esvaziar, né? E se encher mesmo, é esse detox. Todo dia nós precisamos dessa cura emocional. E quando não tá bem, a gente tem que entender como é que acontece, o que, que a gente precisa fazer, né? Então, essa live foi maravilhosa. Você explicou aqui direitinho para nós, né? Nós entendemos um pouco sobre você, né? Sobre a essência, né? Que a mulher tem essa essência. É algo muito rico isso, que nós não podemos deixar perder a nossa essência, né? Nós temos essa essência. Então, nós precisamos cada vez mais, meninas, aprender, mergulhar, né, nessa cura. Ah, mas eu já sofri, tá, não tem nada não. Não, nós precisamos ser curadas. Porque quando uma mulher é curada, ela cura outras, né? Tem 7 mulheres aqui agora. Ó, se as 7 forem curadas, libertas e for curar outras, vão ser milhares e milhares e milhares de famílias, né, que precisam dessa ajuda, que precisam desse conhecimento e de agir. Lembra, para você ir para a mesa, você tem que agir. Para você fazer uma terapia, você tem que agir. O primeiro passo é isso, é ir, agir. Nós precisamos agir. Não fique só na teoria. Faça acontecer o que você precisa que aconteça, tá bom? Chame a Nath aqui, que ela tenho certeza que ela está disposta, né, a te ajudar, a te explicar, conversar com você. E não deixe de entrar no link do grupo, que nós vamos explicar direitinho como que vai funcionar a imersão, tá bom? Vamos tirar uma foto para eu postar no story. Ai, Deus. Posso? Sim. Foi? Consegui. Quem tirou foto da live pode nos marcar que a gente reposta, tá? Me segue no Instagram, @nataliaduarte.essência. E as minhas meninas que estão aqui, que vieram de mim, segue também a Letícia, a mesa com Letícia.
né? Sim, eu vou colocar Segue aqui. ela aí também. Vamos fazer aqui essa troca. Também vou seguir todas vocês de volta e a gente vai uma apoiando a outra. Gratidão, uma ótima noite e eu espero você no grupo. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tchau, meninas. Espero vocês no grupo, tá bom? Vou estar lá esperando vocês. Gratidão, Marlene, Marluça, Dani, obrigada por participar. Muito feliz com vocês. Um cheiro.